Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasolaca. Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum que as pessoas têm quando estão estudando polonês. Eu recebi ela já várias vezes e é um pouquinho difícil explicar a diferença entre a palavra czy e a palavra albo muito rápido, de um jeito resumido. Então, eu decidi fazer uma aula sobre isso, ok? Hoje, então, a gente vai focar nesse assunto, na diferença entre a palavra czy e a palavra albo. Se você estiver estudando polonês já por muito tempo, caso você tenha estudado já por muito tempo, eu acredito que essa dúvida já surgiu também. Ou se não, que ia surgir daqui a pouco, que realmente é um tópico um pouquinho confuso, porque cada uma dessas palavras, as duas podemos traduzir em certas situações como ou, ok? Não é sempre, mas muitas vezes sim. Então, na hora de usar esse ou em polonês, você pode ficar com dúvida. Ah, será que eu agora falo czy ou eu falo albo? É czy ou albo? Aí a gente não sabe, por isso é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos então passar aqui para a tela do computador. Esse documento que a gente vai usar, você pode baixar depois, clicando no link do bônus, tá bom? E vamos lá. Primeiro vamos ver a palavra czy, depois vamos ver a palavra albo, depois vamos ver as duas ao mesmo tempo, ok? Porque às vezes a gente pode usar as duas, tipo, uma delas mais ou uma ou outra na mesma frase, só que aí o sentido da frase, da pergunta, é um pouco diferente. Já a gente chega até lá. E depois no final ainda, não, acho que é isso. Sim, tá certo. São só essas três coisas eu lembrei sobre mais uma, mas de uma outra aula. Então, vamos ficar aqui com esses três tópicos. Vamos ler então. Vamos ver a palavra czy primeiro. Primeiro, aqui temos os significados da palavra czy. Primeiro temos a interrogação. Por quê? Porque o símbolo da interrogação. Por quê? Porque czy, às vezes, vai só significar que a gente vai ter uma palavra lá na frente, tá? Uma pergunta lá na frente. Já você vai ver no exemplo, vai ficar mais fácil. Às vezes, czy traduzimos como se, e às vezes, czy significa ou, traduzimos como ou. E é nesses casos que traduzimos czy como ou que a gente pode confundir com a palavra albo. Mas já a gente chega até lá. Vamos então passo a passo. Vamos ter que diminuir aqui. Ok, então a palavra czy, como eu tinha falado aqui, usamos quando queremos colocar uma palavra no começo da pergunta. Certo. Então, por exemplo, aqui, czy chcesz iść z nami do kina? Você quer ir ao cinema com a gente? A gente sempre vai ver primeiro a definição, tipo o caso, ok? E depois vamos ver o exemplo para ser mais fácil de entender. Então, neste caso, temos uma pergunta. Czy chcesz iść z nami do kina? Você quer ir ao cinema com a gente? E este czy, não temos nada que seria a tradução do czy. Esse czy simplesmente significa que lá na frente a gente vai ter uma pergunta. Eu normalmente até anoto isso assim. Czy significa que vamos ter uma pergunta lá na frente. Por quê? Porque a gente poderia fazer a pergunta só assim. Então, pular a palavra czy, imagina que esta palavra aqui não existe, e colocar só chcesz iść z nami do kina? É possível, e esta frase, esse tipo de pergunta também é correto, ok? Sim. Aí fica igualzinho aqui em português. Você quer ir ao cinema com a gente? Só que o que acontece? Se você quiser fazer uma afirmação disto aqui, você quer ir ao cinema com a gente só quer falar, você quer ir ao cinema com a gente. Qual a diferença? A diferença é só
nesse ponto aqui, nesse símbolo. Ao invés do símbolo de interrogação, a gente colocaria um ponto. Em polonês também. Chcesz iść z nami do kina? Você quer ir ao cinema com a gente? Agora, se a gente quiser simplesmente fazer uma afirmação. Você quer ir ao cinema com a gente? Ponto. A gente só coloca ponto aqui no final. Então, para já logo no começo, antes de fazer a pergunta, avisar a pessoa com a qual a gente está conversando que a gente quer fazer uma pergunta, a gente coloca essa palavra czy na frente, tá? E agora, o que eu faço? Que eu deixei esta palavra aqui assim, ok, voltou. Beleza, então esse czy não traduzimos de jeito nenhum, neste caso, só ele significa que vamos ter uma pergunta na frente. Depois temos chcesz. Chcesz significa você quer. Chcesz é você. Tá? Você quer. Depois temos aqui iść. Iść significa ir. Do kina. Z nami temos primeiro. Z nami significa com a gente ou conosco. Z nami é com a gente, conosco. Só z significa com, ok? E nami veio da palavra me, virou nami por causa da declinação. Significa a gente aqui ou nós, tá? Z nami com a gente ou conosco. E do kina é ao cinema. Por quê? Porque do significa para ou a algum lugar, para algum lugar, a algum lugar. E kino, que virou kina por causa da declinação também, é cinema. Então, mais uma vez, czy podemos usar quando queremos avisar desde o começo que a gente vai fazer uma pergunta. Então, naquelas perguntas que a gente simplesmente faz a pergunta pela entonação só, tá? É só pela entonação que você sabe se eu estou fazendo uma pergunta ou não, falando, né? Ou na escrita é o símbolo de interrogação ou um ponto. Então, avisando é czy chcesz. Chcesz significa você quer. Iść significa ir. Z nami, conosco, com a gente, do kina, ao cinema. É o nosso exemplo, tá? A gente poderia falar só chcesz iść z nami do kina? Ou a gente pode falar czy chcesz iść z nami do kina? Mas aí, quando temos czy no começo, já não dá para colocar um ponto aqui. Aí é sempre a pergunta, tá? Nesse jeito. Não é que czy sempre vai ser só nas perguntas, mas quando fica no começo da pergunta, aí é o aviso que vamos ter uma pergunta. Ok. E a tradução é: você quer ir ao cinema com a gente? E vamos passar para o próximo caso. Czy usamos também quando contamos sobre o que alguém perguntou. Por exemplo, temos aqui: on mnie zapytał, czy lubię czekoladę. Ele me perguntou se eu gosto de chocolate. Então, aqui, esse czy traduzimos como se. Não é ou aqui. É se. Vamos lá, passo a passo. On significa ele. Mnie aqui significa me. Zapytał significa perguntou, ele perguntou na verdade. Porque ele perguntou, porque ela perguntou seria zapytała. A forma do verbo mudaria. Zapytał, ele perguntou. Czy, se, lubię. Lubię significa gosto de, eu gosto de. Lubię. E czekoladę veio da palavra czekolada, que significa chocolate. Então, nesse tipo de casos, czy significa se. Quando contamos sobre o que alguém perguntou. On, ele, mnie, me, zapytał, perguntou, czy se lubię, gosto de, e czekoladę, chocolate. Czekoladę veio da palavra chocolate e mudou para chocolate por causa da declinação.
Ok, czekolada, chocolate. I a frase toda em polonês? On mnie zapytał, czy lubię czekoladę. On mnie zapytał, czy lubię czekoladę. On mnie zapytał, czy lubię czekoladę. Ele me perguntou se eu gosto de chocolate. E vamos passar para o próximo caso. Temos aqui, quando queremos dizer se e demonstrar incerteza sobre o que escolher. Talvez aqui está um pouquinho confuso, mas acredito que na frase vai ficar mais claro no exemplo. Por exemplo, temos aqui: nie wiem, czy jutro pójdę do pracy, czy nie. Não sei se amanhã eu vou ao trabalho ou não. Vamos passo a passo e já vamos parar um pouquinho mais nesses czy e czy, se e ou. Nie significa não. Nie significa não. Wiem significa sei, então nie wiem é não sei. Czy, se. Jutro significa amanhã. Jutro é amanhã. Pójdę. Pójdę, na verdade, significa irei. Eu irei, ok? Aqui temos vou, mas pójdę é literalmente eu irei. É sobre o futuro. Em português a gente usa vou, às vezes, para falar sobre o futuro também, né? Por exemplo, não sei se amanhã eu vou ao trabalho, mas em polonês pójdę é eu irei, mais literalmente. Do pracy ao trabalho, a gente já tinha visto aqui. Do kina era ao cinema, do pracy ao trabalho, então do é aquele nosso para ou a algum lugar. Pracy veio da palavra praca, com a, mudou por causa da declinação, que significa trabalho. Czy, aí aqui temos esse nosso czy, que significa ou, nie, não. Então aqui, se quando a gente está tipo, às vezes se vai ser czy em polonês, nem sempre, tá? Mas sobre isso em algum outro caso. Nie wiem, czy, eu não sei se, nie jestem pewna, czy, significaria eu não tenho certeza se. Então, é para demonstrar essa nossa incerteza, ok? Esse. E aqui, czy, é quando a gente não sabe qual opção escolher. A gente tem que escolher uma das opções e não sabe qual. Por exemplo, não sei se amanhã eu vou ao trabalho ou não. Ou não sei se eu vou jogar tênis ou se eu vou para a piscina. Também seria czy. Tá? Eu não sei se é isso ou se é aquilo. Eu não sei se ele gosta de mim ou não. Seria, eu não sei se ele gosta de mim, czy nie. Tá? Se sim ou se não. Eu não sei se... eu não sei se eu lavo a roupa hoje ou amanhã. Tá? Tudo isso seria czy. É quando a gente quer demonstrar a incerteza entre... Quando temos duas opções e a gente não sabe o que escolher. Eu não sei se é isso ou se é aquilo. Ok? Então, esse se é isso, é czy. E depois, ou aquilo, esse ou é czy também. Ok, mais uma vez esta frase aqui vamos analisar. Nie wiem, não sei. Czy, se, jutro, amanhã, pójdę, irei, eu irei, do pracy, ao trabalho. Czy nie, ou não. Nie wiem, czy jutro pójdę do pracy, czy nie. Nie wiem, czy jutro pójdę do pracy, czy nie. Não sei se amanhã eu vou ao trabalho ou não. Ou se eu não vou, né? Nesse sentido. Vamos então passar para o próximo caso. É quando fazemos uma pergunta e queremos que alguém escolha uma das opções. Aqui normalmente as respostas sim ou não fazem sentido. Então, temos aqui, por exemplo, chcesz kawę z cukrem czy bez cukru? Você quer café com açúcar ou sem açúcar? E aqui eu dei este exemplo porque a gente quer que a pessoa escolha uma das opções que já estejam na pergunta, ok? Aqui temos duas opções. Kawę z cukrem, café com açúcar, czy bez cukru, ou sem açúcar.
não tem como a pessoa não escolher nenhuma dessas coisas e não tem como a pessoa escolher as duas coisas ao mesmo tempo, certo? É só uma das coisas. Ou é com açúcar ou é sem açúcar. Não tem como não ter nem com açúcar e nem sem açúcar. E não tem como ter com açúcar e sem açúcar ao mesmo tempo. Então a pessoa tem que escolher uma das opções. Talvez neste momento isso esteja muito confuso para você. Acho que quando a gente passar para a palavra algo, você vai entender melhor. Mas vamos concluir aqui. Neste caso, aqui normalmente as respostas sim, não fazem sentido. Se a pessoa perguntar para você, você quer café com açúcar ou sem açúcar? Você não vai responder sim. E você não vai responder não. Você tem que responder uma das opções que ela falou. Você vai falar ou, com açúcar, por favor. Ou, sem açúcar. Não precisa de açúcar, né? Você usa para a resposta uma das opções que já estão na pergunta. Você não responde sim ou não, certo? Vamos analisar esta pergunta ainda. Chcesz significa você quer. Acho que a gente já viu, né? Czy chcesz, você quer. Então, aqui temos de novo, chcesz é você quer. Kawę veio da palavra kawa, mudou por causa da declinação, significa café. Z, a gente já viu também que com, né? Aqui tinha z nami, com a gente. E z cukrem é com açúcar, só açúcar seria cukier. Mudou por causa da declinação. Czy ou bez significa sem. Bez é sem. E cukru é açúcar. De novo veio da palavra cukier, só que mudou por causa da declinação. Então temos aqui mais uma vez. Chcesz, você quer. Kawę, café. Z cukrem, com açúcar. Czy ou bez cukru, sem açúcar. Chcesz kawę z cukrem czy bez cukru? Chcesz kawę z cukrem czy bez cukru? Você quer café com açúcar ou sem açúcar? Se você quiser perguntar para alguém, você quer o café com leite ou sem leite? Tá? Neste caso de pergunta também, nesse tipo de pergunta seria czy, ou seria czy. Você quer água com limão ou sem limão, tá? Você quer que eu coloque sal ou não, tá? Neste caso também, porque ou eu coloco sal ou não. Se você quiser falar, mas sim ou não, este é acho que não sei se é o único, mas um caso que a gente pode responder sim ou não e faz sentido, mas é que a pergunta é sobre isso, é sim ou não, ok? É sim ou não? Sim ou não? Onde temos essa? Aqui. Sim ou não? Seria tak? Tak czy nie? Você concorda com isso? Tak czy nie? Sim ou não? Não consigo achar. Tá bom. É assim. Tak czy nie? Sim ou não? Aí você pode responder tak ou nie. Você pode responder sim ou não. Ok. Tak czy nie? Sim ou não? Ok. Então, aqui vamos concluir esta parte, tá? Da palavra czy, por enquanto. Vamos passar para a palavra albo agora. Albo traduzimos sempre como ou. Acho que é sempre assim. Acho que não é igual na palavra czy, que traduzimos às vezes como a pergunta, às vezes como se, às vezes como ou. Não, albo é no geral ou. Mas não é sempre, porque neste caso aqui, ou a gente fala czy. E em alguns casos, ou a gente fala albo. Por exemplo, aqui. Quando falamos sobre as possíveis opções, por exemplo, możemy iść do teatru, do kina albo do parku. Podemos ir ao teatro, ao cinema ou ao parque. E aqui não é a questão de ter mais do que duas opções, tá? Porque aqui eu tinha falado sobre duas opções, né? Aqui, por exemplo, aqui era duas opções só. Mas
tanto aqui poderiam ser 2 opções só, quanto aqui poderiam ser 3. É que, neste caso, a gente está falando sobre o que é possível. A gente pode ir para o teatro, pode ir para o cinema, pode ir para o parque, ou pode ir para a escola, tá? Neste caso, esse ou é algo. A gente está só enumerando as opções, falando sobre as possíveis opções. Porém, voltando aqui, só para fazer uma comparação. Se a gente quiser falar, demonstrar incerteza sobre o que escolher, também pode ter mais do que só 2 escolhas. Aqui a gente viu, eu não sei se eu vou ao trabalho amanhã ou não, mas a gente pode falar, eu não sei se eu vou ao trabalho, se eu vou à escola, se eu vou para a piscina ou para o teatro. Se fosse assim, eu não sei se eu vou nananana, nesse caso, ou seria te, ok? Quando a gente quer demonstrar a incerteza, ao invés de mostrar as opções. Aqui a gente está mostrando as opções. Então, temos aqui, możemy, para analisar a frase. Możemy significa podemos. Primeiro vamos anotar albo ou. Możemy significa podemos, nós podemos. Iść significa ir, a gente já viu. Do teatro ao teatro, de novo temos do, que é para ou a. Teatro veio da palavra teatr, que significa teatro. Do kina ao cinema, isso a gente já viu, que kina veio da palavra kino. Albo ou do parco, para o parque, ao parque. E parco veio da palavra park, mudou por causa da declinação. Park significa parque. Então, aqui a gente está falando, możemy iść do teatro, do kina albo do parku. Podemos ir ao teatro, ao cinema ou ao parque. Se a gente quiser falar, podemos ir ao restaurante ou a um restaurante ou a um café. Também seria albo. Podemos ir a um restaurante albo a um café. Podemos visitar os meus avós ou os meus pais. Estamos falando sobre as opções. Então, podemos visitar os meus avós albo os meus pais. Se a gente até quiser falar, podemos ir ou não, também a gente usaria albo. Por quê? Porque a gente está mostrando as opções. A gente pode ir, albo, não. Tá? Podemos ir ou não. Então, se a gente quiser fazer uma pergunta, mas é sim ou não? Você tem que responder. É sim. Agora, se você quiser falar para ela, olha, você pode escolher sim ou não. Aí seria, você pode escolher tak, albo, nie. Mas é uma frase, não uma pergunta. Tá? Então, quando a gente está só mostrando as opções, a gente usa albo como ou. Ok. Não lembro se a gente repetiu esta frase ou não. Vamos falar mais uma vez, só para você gravar bem. Możemy, podemos iść, ir do teatro ao teatro, do kina ao cinema, albo ou do parku. Możemy iść do teatru, do kina albo do parku. Możemy iść do teatru, do kina albo do parku. Podemos ir ao teatro, ao cinema ou ao parque. Depois, albo, temos mais um caso só. Albo usamos também quando fazemos uma pergunta e a pessoa que está respondendo, e quem responde, pode escolher uma das opções que a gente está falando, mais do que uma das opções, então escolher 2 ou 3 ou 4 ao mesmo tempo, ou nenhuma. E aqui, neste caso, normalmente as respostas sim, não fazem sentido. Por exemplo, chcesz kawę albo herbatę? Você quer café ou chá? Chcesz significa você quer. Kawę veio da palavra kawa, que a gente já viu, significa café. Albo ou. E herbate veio da palavra herbata, que significa chá. Neste caso, a pessoa, quais são as opções da pessoa? Ela pode falar que ela quer café, ela pode falar que ela quer chá, ela pode falar que quer café e chá ao mesmo tempo. Normalmente isso não acontece, mas poderia. Ou ela pode falar, não quero nada, obrigada. Ou quero só água, ou não quero nada. Então, ela pode escolher uma opção, a primeira, a segunda, as duas ou nenhuma delas. É isso que está acontecendo aqui, tá? Chcesz, você quer, kawę, café.
albo ou herbatę, chá. Você quer café ou chá? Em polonês. Chcesz kawę albo herbatę? Chcesz kawę albo herbatę? Normalmente, quando alguém nos visita na Polônia, a gente pergunta sobre isso. Ah, você quer café ou chá? Tá? Aí a pessoa pode falar, ah, sim, eu quero café, um café, por favor. Ou, ah, chá, sim, por favor, um chá. Ou, ah, não quero nada, obrigado, não precisa. Ou, ah, café e chá não, mas tem água, ok? Então, são essas perguntas. E como eu acredito que neste caso das perguntas que você pode confundir mais, porque no caso das frases a gente ou fala sobre as opções ou mostrar incerteza. Czy também podemos tratar como a pergunta ou como a palavra ser, às vezes a gente traduz assim. Porém, nas perguntas aqui, eu achei que pode parecer meio confuso, temos aqui ainda czy albo em perguntas para deixar você entender que a gente pode colocar exatamente na mesma situação uma palavra ou outra, só que o sentido em polonês vai ser diferente. Então, mais uma vez, czy e albo em perguntas. Czy vai ser quando queremos que alguém escolha uma das opções. Por exemplo, chcesz ketchup czy maionez? Você quer ketchup ou maionese? O que isso significa? Que a pessoa pode ou escolher ketchup ou maionese. Por exemplo, alguém está comprando um cachorro quente na Polônia. Normalmente a gente tem que escolher um molho, ok? Que a pessoa coloca. Cachorro quente é diferente, mas enfim. Você pode escolher só um molho. Aí a mulher te pergunta: você quer ketchup ou maionese? Qual deles? Tá? É sobre isso. Porém, quando alguém podia escolher uma das opções mais do que uma ou nenhuma das opções, nenhuma uma das opções, aí a gente usa albo. Por exemplo, chcesz ketchup albo maionez? Chcesz ketchup albo maionez? Você quer ketchup ou maionese? É, por exemplo, quando você fez lanche em casa, caseiro. Aí alguém veio comer esse lanche. Aí ele tá comentando aí, você quer perguntar, ah, você quer ketchup ou maionese? Aí a pessoa pode responder o quê? Pode falar que quer ketchup, pode responder que quer maionese, pode responder que quer os dois, tanto ketchup quanto maionese, ou pode responder, não, obrigado, não precisa, eu não quero, ok? Então, essa é a diferença. Às vezes você vai ver essas duas palavras diferentes na mesma frase e o fato de ter czy ou albo muda o sentido da frase, tá? Em polonês. Em português, não. A pergunta é igual. Você quer ketchup ou maionese? Talvez o jeito de falar é diferente, né? A entonação. Você quer ketchup ou maionese? Aí a gente escolhe um dos dois, que é czy, né? Agora, quando a gente quer perguntar e a pessoa pode escolher qualquer uma das opções, ou todas, ou nenhuma, seria: você quer ketchup ou maionese? Né? Então temos: você quer ketchup ou maionese? Ou aqui: você quer ketchup ou maionese? Tá vendo a diferença na entonação? Em polonês temos na entonação também: chcesz ketchup czy maionez? E aqui temos: chcesz ketchup albo maionez? É diferente a entonação, mas além da entonação muda aqui a palavra. Ok, como aqui a gente já conhece todas as palavras, nem precisa anotar nada, né? Chcesz significa você quer, a gente já viu. Ketchup ou ketchup, algumas pessoas falam ketchup, as outras ketchup. É ketchup. Czy ou e albo é ou também, só que é usado em outras situações. E maionese é maionese. Isso eu escrevo um pouquinho diferente, então vamos anotar. Maionese é maionese, mas não é aquela salada maionese, é o molho mesmo. Ok, então é aqui que acaba a nossa aula. Esta aula era para você entender melhor a diferença entre czy e albo, quando usar qual. Ficaram claras as explicações que eu estava falando aqui para você? Espero que sim. Deixe nos comentários, fala para mim nos comentários. Tá claro? Ficou tudo claro? Ou mais ou menos? Se estiver ainda com alguma dúvida, deixe nos comentários. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui, participação da aula.
Deixa o seu like, se você tenha gostado, deixa o seu like. Escreva nos comentários o que você achou da aula, se ficou claro ou não, se gostou ou não gostou. Esse feedback seu é muito importante para mim. Se você tiver alguma sugestão, pode escrever nos comentários também, se estiver com alguma dúvida também. E se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdos de polonês. Espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!